Vai ser esse nosso tema: missões, o exercício da santidade. Então nós vamos trabalhar nessa noite baseados nesse tema, nessa visão. As missões como o exercício da nossa santidade. Ok? Como a humanidade tem vivido hoje? Como é que as pessoas no mundo têm vivido? Temos visto na televisão, passa-se jornal, e tudo que passa, nós temos visto o mundo indo ao caos. Pessoas querendo resolver as dificuldades da sociedade com as suas próprias mãos. Lá no Rio de Janeiro, as academias lá de jiu-jitsu têm ido à praia para bater naqueles que têm feito os arrastões. Então, pessoas querer resolver os problemas da criminalidade com as suas próprias mãos. Temos também a questão da criminalidade. Hoje a gente não vê mais, ou são poucas as notícias de que são maiores de idade que têm cometido seus crimes. Por causa da impunidade, eles têm formado e chamado cada vez mais adolescentes para que façam isso. Já que eles não vão presos, já que eles vão ser libertos, então manda a molecada fazer os crimes. Então temos visto aí assassinatos, temos visto crimes e mais crimes com base feitos por crianças e adolescentes. E outra notícia que tem sido cada vez mais comum, que nós temos visto aí por aí, é a questão de familiares sendo mortos por familiares. Pai matando esposa e filhos, filhos matando pai e mãe, e por aí vai. Então nós temos vivido hoje numa sociedade à beira do caos, onde nada se resolve, isso falando em termos de Brasil. Estamos vivendo aí no caos. E como os crentes têm vivido? O Ozinho ontem falou que nós temos 30 milhões de crentes no Brasil, segundo as estatísticas, ou seja, 1/6 da população brasileira. E qual a diferença que esse 1/6 da população brasileira tem feito na sociedade brasileira? Tem feito no Brasil? Com qual perspectiva nós temos olhado o mundo? Nós temos visto o mundo, enxergado o mundo com a nossa própria visão, com os nossos interesses, ou temos olhado o mundo com os olhos de Deus, com a lente da palavra de Deus? Como nós temos enxergado o mundo? Para nós, isso aqui está no Facebook, quem viu esses dias, estava rolando por esses dias, isso são coisas que nós temos encontrado normalmente. Baile gospel, rave gospel, balada gospel, bloco de carnaval gospel. E queremos isso, molecada, que é isso, beleza, é gospel, então estamos dentro. Festinhas e por aí vai, tudo nesse estilo. É assim que nós queremos ver a igreja? Esse texto de Gálatas nos diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse texto nos diz que não vivemos mais para nós mesmos. Aquelas coisas que nos agradam não devem ser o norte da nossa vida. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos fazer com base no que Cristo quer que façamos. Nosso agir, pensar e viver deve ser igual a Jesus. Não é um texto que nós acabamos de ler? Cristo vive em nós. E os nossos objetivos nessa noite são 2. Nós queremos trabalhar enxergar a realidade, enxergar o mundo como a lente das Escrituras. Queremos que vejamos o mundo, as coisas que acontecem, inclusive na nossa igreja, inclusive na nossa casa, com a lente das Escrituras. E o que significa? Que vamos analisar as coisas que nós vivemos, aonde nós estamos, se aquilo condiz com a palavra de Deus. E se não, o que nós podemos fazer para melhorar? E o segundo passo é influenciar o mundo com as nossas ações. Uma vida autêntica.
Então nós vamos trabalhar com isso nessa noite. Nós estamos na contramão do mundo. Esse tem que ser o nosso caminho. Se nós estamos andando na direção do mundo, estamos errados. Então nós temos que andar na contramão do mundo. Para isso, nós precisamos entender algumas coisas. Uma já foi falada de manhã, mas outra é essencial nós discutirmos, que são duas palavras que nós cantamos no nosso primeiro cântico dessa noite. Nós somos justificados e nós somos santificados. O que é a justificação? O que é a justificação? Alguém pode falar aí? Um de cada vez, tá? Assim, muitas opiniões, fica confuso. Justificação. Alguém quer ajudar? Como diz o professor de grego, muito bem, é isso aí. Justificação, Deus imputa a justiça de Cristo. Vamos lá, alguém abre para mim Romanos 4, outra pessoa Romanos 3 e outra pessoa Romanos 8. Nós vamos ler esses 3 textos. Então todo mundo abre Romanos, aí é só escolher o capítulo. Romanos 3, 25, quem abriu? Romanos 4, 6 e 8, quem abriu pode ler para a gente, por favor. Verso 6 e verso 8 do capítulo 4. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, justificação em primeiro lugar é Deus imputa a justiça de Cristo em nós. Ou seja, nós não carregamos mais o pecado. Que é isso que diz em Romanos 3, 25. Quem achou pode ler. Três, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua graça, porque Deus na sua tolerância deixando impuros os pecados anteriormente cometidos. Então, segunda coisa da justificação, Deus perdoou, deixou impune todos os pecados. Não carregamos mais a culpa dos pecados. E Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a última característica da justificação: nós somos livres da ira de Deus. Deus nunca mais olhará para nós como condenados. Nós estamos livres disso. Então a justificação nos foi dada por Deus. E percebe-se, nós não temos papel nenhum na justificação. Nada aqui fomos nós fazemos alguma coisa. E santificação? Ezequiel 36, alguém abre para a gente. Outra pessoa Romanos 6, outra Hebreus 5, outra 1 João 1 e outra pessoa 2 Coríntios 7. Ezequiel 36, Romanos 6, Hebreus 5, 2 Coríntios 7, 1 João 1. Então, na santificação, o Espírito Santo infunde a graça e dá o poder para exercitá-la. Então, o Espírito Santo nos capacita diariamente para que nós exerçamos e nos desenvolvemos a santidade. Ezequiel 36, 27. Quem achou pode ler. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Exatamente. Colocará em nós o Espírito Santo para que nós cumpramos os estatutos de Deus. Segunda, Deus subjuga o pecado. Romanos 6, o 6 e o 14.
Exatamente. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado. Então o pecado não é mais quem controla a nossa vida, não somos mais escravos dele. Nós agora somos livres e escolhemos pecar ou não. Hebreus 5 é o que foi discutido hoje pela manhã. Todo mundo tem de igual modo a santidade? Hebreus 5 vai nos responder. 5, 12 ao 14. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Exatamente. Então, a santidade ela é distribuída conforme Deus quer. Então não é igual a todo mundo. Tem pessoas que alcançam um nível maior no decorrer da sua vida. E tem outras que ficam sempre necessitando do leite, sempre necessitando de crescimento. Certo? Então você tem diversos níveis. Não é dado igualmente a todos. E não alcançaremos a perfeição nessa vida. Quem abriu 1 João 1, lê o verso 8 e o 10, por favor. Pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós continuaremos pecando infelizmente até a volta de Cristo. Então não conseguiremos chegar à perfeição, mas estamos progredindo a ela. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, verso 1. Quem, pois, o amado, traz promessas, purificando de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa unidade do Senhor Deus. Exatamente. Então, embora nós não alcancemos a perfeição dessa vida, nós temos que buscar a perfeição no decorrer da nossa vida. Então, o processo de santidade, ela só vai ser completa no estágio final, que é a nossa glorificação. E só alcançaremos ela quando Cristo voltar. E com isso, nós tiramos a seguinte questão: somente alguém justificado pode ser santo, ou estar em processo de santificação. Não é possível que alguém seja santo sem ter sido justificado. Não é possível que alguém esteja no processo de santificação se não foi salvo. Isso contradiz a Bíblia, como lemos nos diversos textos que passamos. E com essa definição, nós já tiramos duas conclusões que são muito frequentes no nosso meio cristão. A primeira é: você consegue ser santo sem necessariamente você ter sido salvo pelo Espírito Santo ou batizado pelo Espírito Santo. Você pode seguir uma caminhada cristã sem ter sido batizado pelo Espírito Santo. Isso é um erro tremendo, contradiz grandemente a palavra de Deus. E é uma doutrina que nós ouvimos e é comum ouvirmos por aí. Que você primeiro foi salvo, aí depois, se você exercitar a sua vida cristã, você será batizado pelo Espírito Santo. Isso é errado. Só somos santos porque nós já fomos justificados, já fomos salvos. E se já fomos salvos, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. E o segundo erro, que é comumente encontrado, alguém pode alcançar a santidade por meio de suas ações, sem a necessidade de uma base, uma justificação, apenas por suas intenções, ou seja, por sua vontade.
Apenas pela nossa própria vontade nós podemos alcançar a santificação, podemos chegar à perfeição, podemos desenvolver e transformar o mundo somente pela nossa vontade. Isso é outra heresia, outro problema que nós encontramos na igreja, certo? Porque nós temos a justificação como base, é graça de Deus, é Deus quem nos dá, é Deus quem nos dá o seu Santo Espírito também, para que exercitamos e desenvolvamos a santidade. Continuando, na justificação, Deus é o único executante. O homem não tem participação alguma. Já na santificação, o homem orientado pelo Espírito Santo tem papel fundamental no processo. Nós temos a nossa responsabilidade no processo de santificação. Mas devemos ter o seguinte cuidado. Primeiro, a justificação, não devemos pensar no seguinte, que a justificação é todo necessário para a nossa vida. Ela é suficiente para a nossa santificação. Não precisamos fazer mais nada. Ou a seguinte frase que eu acho que ninguém nunca ouviu de alguém: olha, eu sou livre da lei, vivo pela graça, então não preciso obedecê-la. Eu acho que ninguém nunca ouviu isso, né? Então eu estou falando uma coisa assim, que é estranha. Eu sou salvo, então não preciso me preocupar, já estou garantido no céu. Isso é um grande erro. A pessoa que pensa dessa forma, ela pode nem ter sido salva ainda. Porque a justificação é o começo da caminhada cristã. E nós temos que desenvolver no decorrer da nossa vida. E a segunda frase que nós podemos ouvir e podemos chegar a pensar é que a santificação inclui toda a justificação de que precisa. Ou seja, sou salvo pelas minhas boas ações. Como é que eu faço as coisas? Me conduzem a uma vida mais santa, me conduzem à minha justificação. Como eu falei, justificação vem de Deus, não vem de nós. Não vem de Deus. Devemos pensar da seguinte maneira: justificação é o alicerce da minha santificação, e a minha salvação e a minha santificação é o fruto da minha salvação. Isso tem que ser o nosso pensamento. A justificação, o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós, tirando toda a culpa do nosso pecado, tirando nos vendo agora através de Cristo, como Deus nos enxerga, ela é a base da minha santificação. E a minha santificação é o fruto da justificação, é o fruto da minha salvação. Então, com gratidão, com alegria, nós exercemos a nossa santificação pelo que Cristo fez por nós na cruz. Ok, então podemos pensar da seguinte maneira: se temos papel na santificação, como eu falei, o homem é fundamental nesse processo, como ele é? Qual é o nosso papel? Primeira coisa que nós vemos, a obra da santificação envolve a destruição do velho corpo de pecado, bem como o desenvolvimento da graça implantada da regeneração. Vamos abrir o texto de deixa eu me perdi. Gálatas 5. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Exatamente, os que são de Cristo crucificaram a carne. Então nós estamos num processo de destruição do nosso velho homem. Estamos agora desenvolvendo a graça que foi implantada em nós. E essa é ela é primeiramente espiritual e interna. Esse processo de santificação começa dentro de nós.
Não começa com as coisas que fazemos. Depois que entendemos, depois que o Espírito Santo começa a desenvolver e a nos ensinar, e nos instruir, a nos corrigir, aí sim nós vamos e desenvolvemos as nossas ações. E depois as pessoas começam a enxergar a diferença nas nossas vidas. Então, primeiro é uma obra interna, é um papel interno em nós, depois é externo. O fruto do Espírito, a graça de Deus, deve estar sempre em conflito com a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, essas duas frentes têm que ser antagonistas, elas não podem ser parceiras. A presença do Espírito em nós deve estar constantemente lutando contra os nossos próprios pecados. Se nós temos vivido uma vida cristã onde nós aceitamos o pecado, então não há essa luta interna, não há essa guerra interna em nós. Precisamos tomar cuidado, porque o processo de santificação é um processo de luta, um processo de guerra interior, porque nós estamos constantemente lutando contra o pecado. Nós estamos em luta, não é uma coisa fácil, tanto é o termo guerra, luta, não é tranquilo, é difícil vencermos a nossa própria natureza. Estamos lutando contra nós mesmos. E as boas obras só podem ser produzidas pelo coração que vive em união com Cristo. Estamos em luta, estamos vencendo a luta, estamos demonstrando essa vitória pelas nossas boas obras. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos instruindo, está nos capacitando. E nós só vamos ter essas vitórias conforme nós estamos ligados e unidos a Cristo. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. Precisamos estar em intimidade com Ele. E essa boa obra, e essa santificação, ela envolve o homem todo. Uma vez, já faz um tempo, um colega nosso lá de São Vicente, acho que nem na igreja ele está mais, ele era da Assembleia, aí ele entrou em discussão, ele era do louvor de lá, entrou em discussão com outra pessoa do grupo de louvor da igreja. Aí ele foi e falou o seguinte: olha, Jesus transformou a minha vida, mas o meu braço ainda não. E foi e deu na cara do cidadão. Como assim? A santificação envolve o homem todo. Não é só a mente, o coração e o braço, não. Aí o braço pode continuar batendo. Como é que é lá? Da música lá, foi lá e deu. Saiu com a Bíblia na mão e bateu no cara na frente da igreja. Não é? Então, santificação é o homem inteiro. O intelecto, suas emoções, a sua vontade, a alma e o corpo. Por completo. Então, não tem essa de quem só converteu o espírito e a alma, ou o braço, não. Ou a boca, né? Questão de palavrões e tudo mais. A santidade dos crentes geralmente prevalece sobre o pecado. Quando nós estamos desenvolvendo a nossa santidade, nós estamos vencendo o pecado. Normalmente vamos lutar, vamos enfrentar dificuldades, mas venceremos. E ela gradualmente avança até que seja aperfeiçoada na morte. E é por essa razão que dizemos o seguinte: temos por certo isto mesmo, que aquele que em vós, ou em nós, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, Paulo dizendo à igreja de Filipos, e dizendo a nós também. Então aquele que começou a boa obra, vai cumprir. Então se Cristo vai cumprir a boa obra, Deus cumprirá a boa obra até a volta de Cristo, então nós venceremos o pecado. Se estamos nesse processo de intimidade com Ele, estamos nesse processo de busca da palavra de Deus, de oração e tudo mais. Ok, tudo isso nós vimos ou pincelamos isso hoje e ontem. E qual é o exemplo de exercício da santidade? Esse é o ponto que eu gostaria de chegar e vamos discutir com vocês.
Vamos abrir em três textos. Todo mundo abre esses três textos. Deixem aí na mão. Mateus 28, Marcos 16 e Atos 1. Quando vocês abrem, eu vou pegar um negocinho. Mateus 28, Marcos 16 e Atos 1. Um exemplo claro de santidade, de que a santidade gera uma ação, são as últimas instruções de Jesus. Quais são as últimas instruções de Jesus? Mateus 28, a partir do verso 18 até o final. Texto mais do que conhecido, alguns sabem até de cor. Jesus aproximando os parou, dizendo: toda autoridade me dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok. Agora Marcos 16, 15 e 16. E disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ok? Então, essas foram as últimas instruções de Jesus, cada um dos escritores abordando de uma maneira que, pegando uma ênfase que lhe era interessante. Mateus fala o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Marcos fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Lucas fala em Atos que nós seremos testemunhas de Cristo Jesus. Ok, desses textos, quais são as ordens de Jesus? Quem está no meu lugar não pode falar, porque eu falei isso. Quais são as ordens de Jesus nos três textos? Podem falar. Fazer discípulos, pregar o Evangelho, ser testemunha e ir. Beleza? Quais são as ordens? Como eu falei, fazer discípulos e pregar o Evangelho. Opa! E o ID? Não entendi. O ID não é uma ordem? Não está no imperativo do nosso português? Está. Mas, ao dizer ide e sereis, Jesus demonstra que a vida cristã, ela já começou, a santificação já começou e já estamos indo e sendo testemunhas. A ideia de Jesus nos dois textos é de uma coisa que já começou num determinado momento, ou seja, na nossa justificação, Jesus deu um start e já começou. Então nós já estamos indo, nós já estamos sendo testemunhas. É essa a ênfase que Jesus quer dar. Algo aqui mandando. O ID traz uma ideia não de ordem, mas de uma ação que já começou em determinado momento e ainda não se encerrou. É mais forte do que uma ordem, porque uma ordem você tem a opção de desobedecer. Aqui não, você já está indo. Ou seja, você não tem a opção de desobedecer. Você já está na caminhada. Da mesma forma, sereis. A partir do recebimento do poder vindo do Espírito Santo, somos automaticamente testemunhas de Jesus. Uma ação que começou
em determinado momento e ainda não se encerrou. Então, como nós estamos indo e como nós estamos sendo testemunhas? Porque Deus já nos cobrará isso. Nós já estamos indo, nós já estamos sendo testemunhas. Então carregamos o nome de Cristo por onde nós estamos. As pessoas veem nós como diferentes. Tanto é que, um exemplo assim comum, aquela pessoa é crente e ela está fazendo isso. Porque ela já sabe que nós carregamos o nome de Cristo. Podem não entender, podem não aceitar, mas ela sabe que nós já temos um compromisso. Ela já sabe. E lembre-se, a ideia do ir e a ideia do ser é mais forte do que uma ordem, porque nós já estamos nesse processo. Já está, é essencial a nós a partir do momento da nossa justificação. Momento chave, bem parecido com a Isa, né? Mas eu peguei essa ideia de ação contínua e inacabada nos ensina que o dever de discipular e pregar só acabará quando chegarmos aos 70 anos, aos 80 anos e nos aposentarmos. Não, quando formos levados para o céu. Até lá, essa missão nos foi dada. É um processo que nós já estamos participando e estamos desenvolvendo. Nós não temos aposentadoria dessa missão. Não temos. Nós temos que seguir sempre. Então nós entendemos que o id e o ser não são ordens, são mais fortes que isso. É uma coisa essencial ao cristão. Ele já é testemunha e ele já está indo. E as ordens são discipular e pregar. Como eu faço isso? Vamos voltar ao texto de Mateus. Mateus 28, nós vamos parar nele um pouquinho agora. Está aqui projetado, Jesus aproximando-se, falou-lhes toda a autoridade, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. Então devemos fazer discípulos. Como? Batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. Ou seja, o que Jesus nos ensinou. E Marcos diz: estamos indo para pregar o Evangelho a toda criatura. Primeiro ponto: o que deve pregar? Lá o bebezinho lá está procurando na internet o que ele deve pregar. Será que é isso que devemos pregar? Vocês conseguem ler aí os quadradinhos? Não, né? Está ruim demais. A mocinha aqui está falando o seguinte, vou falar aqui, porque está difícil ali também. Não mencionar inferno. Não mencionar, isso me deixa está ruim demais. Desconfortável. Aí o carinha da tatuagem fala: olha, por favor, não fale de pecado, mas sim escolhas ruins. O lá do sorrisão fala: diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Eu quero saber o quanto Deus quer me abençoar. A moça, verifique-se a programação para meus filhos. Ela quer levar os filhos para a igreja para ficar livre. Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana, diz o senhorzinho aqui. O que Jesus pode fazer por mim? Não fale da cruz. Hoje em dia está sendo pregado o que o povo quer ouvir, não o que precisa ouvir. Então esses 30 milhões de crentes, 30 não, tirou os 100 que estão aqui, mais os das nossas igrejas, então os 29 milhões de alguma coisa, têm ouvido isso, na grande maioria, o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E um outro cartaz no YouTube, uma fala do Paul Walsh, ele diz o seguinte: se você usa meios carnais para atrair homens, você vai atrair homens carnais, e você terá de usar meios carnais ainda maiores para mantê-los na igreja. As igrejas hoje estão se preocupando demais com quantidade,
com dinheiro, com ostentação, que é a palavra do momento. Elas estão buscando isso. Elas não estão mais se preocupando com a vida das pessoas, com a eternidade. O céu já é uma coisa que quase ninguém mais lembra o que é isso. Ninguém lembra o que é céu. Ninguém lembra o que é inferno. Pecado, então, pode chegar a ser ofensivo dentro das igrejas. Falar o pecado. Eu, pecador? Que isso? Eu sou pecador, mas na hora do dízimo o pastor não quer reclamar, né? Será que é isso que as igrejas têm pregado? De fato tem, porque não é possível uma nação que tem 30 milhões de pessoas que professam uma fé em Cristo Jesus, se dizem ser santas, se dizem ser crentes e não fazem diferença numa nação. Algum problema há. Algum problema há, e problema grave. Então as igrejas têm buscado meios carnais para encher. Balada gospel, não sei o que gospel, show gospel, e vai, só colocar gospel no meio, certificou. Agora é salvo, beleza, só colocar a palavrinha gospel no meio. Funk gospel, por aí vai. Né? Como é que é a musiquinha lá do Passinho de Jesus? Passinho do abençoado. Passinho do abençoado. É isso aí. Igreja do dízimo gospel. E por aí vai. Voltar ao paraíso. São essas coisas que tem por aí. E vamos ver na Bíblia o que é essa pregação que eles faziam. Pedro, primeiramente, fala lá no Pentecostes, em Atos 2. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de ímpios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, poupando os milhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O discurso vai continuar, mas como eu vou passar de slide, eu vou pegar algumas partes. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, Jesus sendo um homem, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ele era o escolhido de Deus para isso, para fazer o quê? Morrer crucificando. Mas Deus ressuscitou, ele se ressuscitou, porque a morte não era possível detê-lo. E Pedro continua. A ressurreição de Cristo, que nem foi deixada na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, Cristo foi perfeito, exaltado, coisa destra de Deus, sendo Deus. Esse Jesus vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos. Ou seja, ele contou a história do homem precisando de salvação. Ele deu a solução para o problema. Ele falou: arrependei-vos. Ao ouvir isso, com certeza não é uma mensagem que nos agrada, porque está falando: você está errado, você está muito errado. Mas não foi só Pedro que falou. Paulo também fala no seu discurso em Atenas: o Deus que fez o mundo, de um só fez a raça humana, para buscarem a Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Continuação: Deus notifica aos homens: se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Novamente nós temos a mensagem da ressurreição de Cristo e o homem necessitando de arrependimento. E as pregações ditam um padrão. Eu vou usar isso aqui, não sei se alguém já conhece, mas é um negocinho interessante pra caramba. Se vocês quiserem, depois a gente faz uma encomenda, depois a gente faz um precinho camarada para vocês, né? É um cubo. Coloca na sua mesa no trabalho, lá, você está lá no trabalho, coloca lá e deixa lá.
Nessa brincadeira eu já consegui evangelizar 3 pessoas do meu setor, só para eles verem isso aqui e acharem interessante. Aí você pega o cubo, não sei se dá para ver, mas eu vou contar daqui. Primeira face do cubo, tem um homem com fundo preto e aqui uma luz brilhante. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e Deus fez o homem para que ele tivesse um relacionamento com ele íntimo. Todavia o homem preferiu o pecado, preferiu a escuridão. Mas Deus mandou o seu filho para que fosse crucificado. E ele morreu, pagando por nós o preço que deveria ser nós que estivéssemos na cruz. Depois, ele foi morto. Depois que ele morreu na cruz, ele foi sepultado. Colocaram soldados para vigiar, colocaram um selo, fizeram uma proteção imensa para que o corpo não saísse de lá. Mas nada disso foi suficiente, porque Cristo ressuscitou. Ao ressuscitar, todo esse papel, a cruz de Cristo nos fez a ligação de novo com Deus. Cristo, por meio do seu ato salvador, nos permite que voltemos a Deus. E Ele nos dá acesso a Deus. Aqueles escolhidos, aqueles que estão em intimidade com Cristo, têm acesso a Deus. E aqueles que não estão, têm direito ao inferno. E agora, como crentes em Deus, que nós temos ligação com Deus, coração novo, que nos faz orar, conhecer a Deus, exercitar o nosso conhecimento e a nossa intimidade com Deus, para termos uma vida de comunhão santa e plena e evangelizarmos e contarmos essa mesma história às outras pessoas. Gastei 2 minutos contando essa história. Isso que Pedro e Paulo falaram. Simples. Essa é a mensagem do Evangelho. Quer ver as ênfases? Deus criou o homem perfeito. O homem se corrompeu. Deus anunciou e enviou o Redentor, o seu Filho. O homem o rejeitou, matando. O Filho ressuscitou e julgará o mundo. O homem arrepende-se de seus pecados ou está condenado. A mensagem do Evangelho, o pregar o Evangelho que Cristo disse para os apóstolos fazerem, é essa. E como eu falei, eu contando a história para vocês não levou 2 minutos, 3 minutos. Não é uma coisa que requer tempo, requer disposição, requer o exercício da santidade. É um exercício de uma vida santa. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho verdadeiro é anunciar que tínhamos uma ligação direta com Deus, porém preferimos a miséria e a distância. Contudo, Ele nos enviou seu Filho para restabelecer essa ligação, para religar a humanidade a Cristo, aos eleitos dele. Ok, pregamos o Evangelho, e agora o que fazemos? Levamos ele para a igreja e deixamos ele lá para que ele cresça e se desenvolva espiritualmente. Não é verdade? É assim que devemos fazer. Assim, né? Os crentes já estão lá na igreja faz tempo, tudo junto, aí chega a pessoa nova e fica lá isolado. É isso aí que é o certo, né? É o certo ou é a realidade? Ou assim é melhor? Chegou novo na igreja e a gente vai junto. Como falei em Mateus, nós lemos em Mateus. O modo de fazer discípulos é batizando. Marcos também fala isso. Batizem as pessoas. Batizem, façam com que elas façam parte da aliança. Instruam elas a isso. Elas entenderam o quão importante é fazer parte da família, da aliança.
a estar em intimidade com Deus, buscando a Deus, participando dos sacramentos, da Santa Ceia. O quão importante ela fazer parte dessa família. Ensine as pessoas a isso. E ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado. Ensinar, investir tempo. Isso requer tempo. Fazer discípulo é diferente do evangelizar. Evangelizar foi rápido, mas fazer discípulos é demorado. Como lemos em Hebreus no começo da nossa palestra. As pessoas alguns ainda precisam do leite. Não estão prontas para se alimentar de coisas sólidas. Aí as mães e pais de plantão sabem, até a criança começar a ser independente vai tempo. Da mesma maneira o crente. Ele acabou de chegar na igreja, ele acabou de ser convertido, vai tempo. E precisa de tempo. Pessoas amorosas, pessoas santas, que receberam a ordem de Cristo e estão cumprindo, fazendo discípulos, caminhando juntamente com elas. E é um exemplo mais claro que temos na Bíblia sobre isso. Atos 2, 41, 42. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Quando Lucas fala aqui em Atos 2, ele conta, olha, foram batizados 5.000, depois foram batizados 3.000. Aí chega nesse momento, o Senhor vai acrescentando dia a dia, porque não dá mais para contar, é muita gente. Tá demais, então o Senhor vai acrescentando, porque é muita gente. Não dá mais para contar. Como é que a igreja crescia? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam conhecendo a palavra de Deus, perseveravam vivendo um a vida do outro, perseveravam participando da Santa Ceia e orando um pela vida do outro. Diariamente perseveravam, eu gosto dessa palavra, unânimes no tempo. Não era uma pessoa, não era a SAF, não era o MP, não era um grupinho só. Não, todos estavam no templo. Tinha estudo bíblico, estava todo mundo lá. Tinha reunião de oração, estava todo mundo lá. Tinha aniversário da UCP, estava todo mundo lá. Tinha escola dominical, depois de alguma coisa no sábado à noite, estava todo mundo lá. Tinha um culto, estava todo mundo lá. Não o culto da Santa Ceia, todos. Estava todo mundo lá. Unânimes no templo. Eles buscavam o Senhor constantemente. Adoravam a Deus em comunidade. Partiam de casa em casa, de novo já falamos. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E o resultado disso, final do texto, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo batizados, os que iam sendo salvos. Então, uma vida santa, uma vida que faz, um crente que faz discípulos, ele abençoa a vida das pessoas, ele está junto com o seu discipulado. Ele está lá como sendo um tutor, como sendo um pai espiritual para a vida daquela pessoa que acabou de se converter. Ensinando a pessoa, mostrando para ela, olha, você está fazendo isso aqui de maneira errada. Não, isso aqui, você precisa melhorar nesse ponto. É que nem o que você mostrou ontem da menina lá. Que, não, está 5 anos na igreja já e ainda o guarda-roupa não foi transformado. Não é assim. A pessoa que faz discípulos, ela vai estar cuidando de toda a área da pessoa. Como já falamos, o processo de santificação é do corpo por inteiro. Não é só uma parte. Eles se arrependiam dos seus pecados e eram batizados, demonstrando que faziam parte da família. Agora que eles faziam parte da comunidade, faziam parte da família da aliança, do povo de Deus, eles aprendiam as doutrinas bíblicas. Eles viviam juntos, na alegria, na dor, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e por aí vai. Temos textos ali de igrejas que passavam por necessidade. A igreja de Jerusalém, que era mais forte, fazia sua campanha e mandava os recursos voluntariamente.
Aí quando foi a igreja de Jerusalém que precisou de recursos, a igreja de Macedônia, da Macedônia e da Acaia, não tinham condições alguma, eram igrejas extremamente pobres, mas chegaram para Paulo e falaram: Paulo, pelo amor de Deus, permita com que nós possamos ajudar o nosso irmão de Jerusalém. Eles não tinham recursos, mas eles queriam fazer alguma coisa para ajudar os irmãos da outra região. Talvez nem conhecessem pessoalmente, mas eles sentiam a necessidade e queriam contribuir. Imploraram a Paulo, anunciando a Cristo e relembrando seu ato salvador por meio da Santa Ceia, orando um pelo outro, um com o outro, participando de todos os cultos, adorando a Deus na companhia de todos os irmãos. E isso é um processo que precisa que alguém ensine ao outro a importância de adorar a Deus, a importância de estar junto com os irmãos. É uma criança, ela precisa ser educada. E essa foto, ela é sensacional para lembrar, para mostrar a questão dos discípulos. Dá para ver aqui no fundo as pessoas já lá na frente, já andando. Mas esse cidadão aqui foi buscar a criança que estava atrás. Deve ser o pai com o filho e tal, mas simboliza muito bem a questão do discipulado. Porque às vezes está todo mundo andando junto, mas a criança tropeçou, o novo na fé tropeçou, caiu em pecado. Aí vem o pai espiritual, volta para buscar, pega na mão e vai levando de novo ela até o caminho onde os outros já estão. Isso é fazer discípulos. É você abrir mão do seu comodismo e voltar para buscar aquele que tropeçou, aquele que caiu. Não é chegar nesse que tropeçou e caiu e deixar lá. Não é isso que é fazer discípulo. Não é isso que é viver em comunhão. Não é isso que Jesus nos ordena que façamos. Nós temos que sair do nosso comodismo e ver: olha, nosso irmão pisou na bola, né? Então vamos abrir mão disso aqui, vamos voltar lá, ajudar ele, pegar ele no braço e carregar ele, e levar ele de volta aonde os outros estão. Isso é fazer discípulos. E mais um momento chave: discipular é caminhar junto, viver a vida do outro, é auxiliar no desenvolvimento espiritual, físico, emocional e material do próximo. Nós temos que olhar o nosso próximo como um todo, não somente só o lado espiritual, mas o todo, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Porque ele não é só crente dentro da igreja, nos dias que nós vemos ele é crente fora da igreja, ele é testemunha de Jesus no seu trabalho. Como ele tem testemunhado? É nossa responsabilidade sabermos e instruirmos eles, os novos convertidos. Ok, nós entendemos, sabemos que devemos fazer isso, fazer missões, que não é só a questão de distante, mas e os missionários, por assim dizer? Os missionários, como nós conhecemos a questão do termo e da palavra, né, do título, é aqueles que saem da sua região e vão para um lugar distante. Mas lembre-se, todos nós somos missionários, no sentido bíblico, mas no sentido de termo mesmo, nós usamos para aqueles que vão para outros lugares distantes da sua cidade. Ao passo que ele obedece e vai, os irmãos que ficaram são responsáveis pelo seu sustento, novamente, físico, espiritual e material. Aí você pode pensar: como nós podemos sustentar os missionários? Simples, 3 coisinhas básicas. Primeiro, joelhinho no chão, oração. Nossos irmãos, eles passam por dificuldades severas. Antes de conhecer, eu achava que quem ia ser missionário na Europa, nos Estados Unidos, era assim, pessoa que queria viver bem. Mas conhecendo alguns e as dificuldades que eles apresentaram, isso é tão ruim como você ir para um país perseguido. Por quê?
Porque lá eles não querem saber mais de nada. O Evangelho criou lá, foi criado lá, foi desenvolvido lá, principalmente a doutrina, a igreja protestante. O berço dela é Holanda, Alemanha e outros países, França, Inglaterra. Esses países não querem mais saber de nada, querem viver a vida como lhe apraz. E os outros nossos missionários que estão em países onde são perseguidos, as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Mas só que, se o parente dela se converte, um muçulmano, por exemplo, e o parente se converte, a própria família é obrigada a matar esse parente. Mas se o pai se converteu, os irmãos dele e os filhos têm que fazer alguma coisa, entregar a justiça para matar esse pai que se converteu ao Evangelho. Ou seja, não tem vida fácil. A pessoa que abre mão do seu comodismo do seu lar e vai ser missionário não tem vida fácil. Oração é uma coisa que eles clamam. Missão Portas Abertas, APMT, só olhar os sites de missões. Vocês vão lá ter mais motivos de oração do que notícias dos missionários. Como é tão importante para eles essa questão da oração. Orarmos por eles. E outra, cash, não tem jeito. Eles precisam comer. Eles precisam sobreviver. Eles precisam comprar livros, Bíblias, para dar para aquelas pessoas que estão conhecendo a Bíblia. E alguns ainda têm que conseguir material para traduzir a Bíblia para o idioma para aquele povo que está sendo missionário. Então são recursos para se fazer isso. Então, dinheiro. E por fim, contato. Mandar e-mail, Facebook. Hoje vários missionários têm Facebook. Conversar e falar: estamos orando por você, estamos aqui, estamos dispostos, o que você precisar, for possível a nós iremos ajudar. Isso é muito bom. E eles falam que isso, às vezes, até no momento em que eles estão passando por uma luta tão grande, que é isso que dá conforto a eles. É isso que dá tranquilidade a eles. É talvez até uma resposta de Deus a alguma oração que eles estão fazendo. Então, o contato com os nossos missionários também é de extrema importância. Devemos sustentar nossos missionários. A ênfase na palavra, sustentar, não é ajudar, não é contribuir. A Bíblia não fala disso, só quando é em ofertas especiais. Porque o sustento dá a ideia de compromisso. Você está sustentando aquela família, aquela pessoa. O ajuda, você pode ajudar hoje, amanhã você pode não querer ajudar mais. E missionário, quando vem ao Brasil, da nossa igreja algumas vezes, eles sempre falam o seguinte: olha, principalmente aqueles que estão começando, eles falam, uma coisa que a gente já fica no desespero, e é quando a igreja atrasa um pouco, atrasa o seu compromisso, né, que ela tinha acertado com o missionário. Por quê? Porque quando a igreja vai reformar, vai fazer alguma coisa, a primeira verba que corta é dos missionários. A realidade. Imagina só, a pessoa se dispôs, ela fez um acordo com uma igreja e ela foi para um outro país. Aí ela chega lá no país e não tem dinheiro. Às vezes ela não tem dinheiro nem para voltar para casa. Compromisso, sustento. Firmamos um compromisso com alguém? Temos que cumprir. Temos que cumprir. E nós temos compromisso. E não falo pela questão da missão. Eles são nossos irmãos. Mas sabe qual é a dificuldade de enxergarmos isso? Dificuldade de enxergarmos essa questão das missões? Porque muitas vezes nós não temos a nossa prática. Nós não fazemos isso. Então, quando nós vemos essas notícias e isso, é uma coisa distante a nós. Porque para termos a visão missionária, nós temos que estar fazendo a nossa parte. Nós temos que estar sendo missionários onde nós estamos. O nosso testemunho deve começar por onde moramos.
Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. O que é Jerusalém? Nós não estamos em Jerusalém, então nós não podemos ser missionários? Não. A Jerusalém para nós deve ser por onde moramos. Família, trabalho, escola, vizinhança. É onde nós estamos, essa é a nossa Jerusalém. E depois disso, toda a Judéia, fazendo a diferença, evangelizando, na nossa Jerusalém, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho, nós vamos começar a ver que é a necessidade de evangelizarmos o Estado, de fazermos alguma coisa pelo Estado de São Paulo, pela nação brasileira. Essa é a nossa Judéia. E ainda, nós vamos ver até os confins da terra. Abriremos os olhos para o trabalho missionário. Aí sim, nós vamos enxergar os nossos missionários, o trabalho missionário, não uma coisa distante, mas uma coisa que nós sentimos na pele. Uma coisa que faz diferença. Como eu falei, a igreja da Macedônia, ela implorou para poder ajudar a igreja de Jerusalém. Porque ela entendia que ela tinha que fazer alguma coisa. Porque ela fazia isso já na sua realidade. Se nós não fazemos isso, toda vez que nós vemos aqueles vídeos missionários, onde vemos pessoas sendo queimadas, onde vemos pessoas apanhando por causa do Evangelho, vai ser emocionante, choraremos na hora, mas vai passar o culto, ou aquele momento em que vemos aquele vídeo, e não vai fazer diferença mais. Vamos esquecer. Vai ser só aquele momento de emoção. Depois, mais nada. Porque não vivemos isso. Agora, se queremos que esses vídeos nos impactem de uma forma tão grande, devemos viver de forma como Paulo fala aos Filipenses: estar constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Aqui na carne não é questão do pecado, mas permanecer na terra. E estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso, o vosso progresso e gozo da fé. Esse texto tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Nós temos que ter um desejo imenso de estar com Cristo, na questão mesmo de estar no céu. Isso tem que estar no nosso coração. Mas nós temos que entender também que nós temos um papel para abençoar a vida dos nossos irmãos enquanto estamos aqui na terra. É isso que Paulo está dizendo. Por vossa causa, eu vejo que um momento é melhor que eu fique ensinando vocês até vocês terem uma maturidade cristã, até vocês andarem sozinhos e poderem fazer a mesma coisa que eu faço, vocês fazendo com outras pessoas. Essa é a visão que Paulo está deixando. Ele não vê a hora de ir para o céu. Se eu não me engano, a carta aos Filipenses foi uma das cartas que Paulo já estava preso. Paulo era um homem que sofreu um bocado, apanhou. Tem lá em uma das cartas, ele fala no final: ele apanhou, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, não sei quantas vezes, até fala as vezes que foi apedrejado também, não sei quantas vezes, e tudo mais. Uma pessoa que sofreu. Então ele podia estar fisicamente não aguentando mais, mas ele fala: mas é melhor que eu fique para ensinar vocês. O amor que Paulo sentia pelas pessoas, por ensinar, fazer os discípulos. Só participaremos por completo da obra missionária a partir do momento em que tivermos a consciência de que ela é uma ordem e um exercício de santidade. Enquanto nós não tivermos isso na nossa mente e pensarmos de maneira mesquinha ou de maneira egoísta, nós não participaremos por completo da obra missionária.